Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Cara, essa história tem de monge as melhores lutas de todos os manhwas que eu já li. Olha só essa cena simples em que nosso loiro ameaçador joga um rojão na direção de dois assassinos que se aproximam. Um deles se distrai por um segundo e, quando o rojão atinge sua testa, ele aproveita a distração para perfurar o crânio do cara, fazendo o primeiro cair no chão, enquanto o segundo surge instantaneamente pela direita. Então ele usa a espada para se proteger pelas costas, passa a mão sobre a espada do cara para travá-la sobre o braço, puxa da mão dele enquanto levanta a própria espada e decepa a cabeça do cara. Acredite no carioca quando digo que este é o melhor manha de ação do momento, e geralmente não faço propaganda enganosa quando a qualidade é tão alta. Mas preciso dizer, você conhece o desenho animado Cake Boss? Não? E a Rainha dos Bolos? Porque, meu Deus, Belinda. Ela esconde tudo isso 99% do tempo, mas às vezes a gente dá uma espiadinha no paraíso. Esquece tudo, mano, e vamos dessa. Tudo começa com rumores sobre um homem que enlouqueceu e não podia ser controlado. Um mestre espadachim que nunca saía de seu quarto. Diziam que ele era literalmente insano, e que era o filho mais velho de Perdin, Ghislaine Perdin. E a esse cavaleiro ensanguentado tentando entender como ele, o cavaleiro mais forte do norte, está sendo derrotado por esse verme. Então alguém se aproxima e pergunta, e aí, está quentinho aí dentro? Destei uma grana nessa armadilha. O garoto exala uma aura ameaçadora, com um machado nas costas, querendo saber se o sujeito gostou ou não. O soldado ensanguentado pergunta se ele é o tal de Ghislaine e como conseguiu armar uma armadilha dessas. Ele sabia dos planos deles? Ghislaine se aproxima e diz que ele sabia quantos estavam lá, onde estavam, cada espião que havia passado informações, e ele sabia de tudo desde o início. O idiota derrotado diz que isso deveria ser impossível. Ele ainda tinha uma carta na manga. Como é que Ghislaine pôde levar um chute na cara no meio da frase? Ghislaine manda ele calar a boca. Eles podem tentar invadir quantas vezes quiserem. Ele vai vencer esta guerra, a próxima e todas as guerras seguintes, porque ele conhece o plano de todos. O garoto parece 30 anos mais jovem ao tirar a armadura. Mas então voltamos um ano no tempo, para perto do território de Perdin. Ele encara a própria mão, respirando com dificuldade, tentando entender o que está acontecendo e se perguntando, isso deveria ser impossível, porque um segundo atrás vimos sua espada voando pelo ar e caindo atrás dele. Agora vemos a cicatriz miserável do garoto, de verdade, em seu rosto, sendo completamente dilacerada. O cavaleiro se aproxima e diz, é assim que termina para Ghislaine Perdin. Para o rei dos mercenários e um dos 7 homens mais fortes do mundo, a guerra havia acabado. De jeito nenhum Ghislaine foi derrotada por aquele cavaleiro fanático, outro dos 7 mais fortes, conhecido como Idun. Idun pede suas últimas palavras. Ghislaine diz que não. É uma pena que ele não tenha conseguido concluir sua vingança. Idun diz que ele é arrogante até na morte. Ele não esperava que alguém de uma casa falida como a dos Perdins aparecesse. Ou virá dizer que o rapaz os abandonara depois da morte da irmã. Ghislaine pergunta como aquele desgraçado sabe tanto, sendo de outro reino. Idun responde, claro que sim. Venham seguindo seus passos há muito tempo. Por que fomos nós que trabalhamos com a casa Delphine para destruir sua família? Ghislaine insiste nesse nós, então havia ainda mais pessoas por trás de tudo o que aconteceu. E Idun diz, não adianta explicar agora. Você está morto. Aceite seu destino. Ghislaine grita que nunca o perdoará, mas Idun arranca a cabeça do garoto, decapitando-o sem dó nem piedade. Então, Ghislaine se olha na água, tentando entender por que sua cabeça ainda está presa ao corpo. Ele se sente como se estivesse alucinando, porque ele também é jovem. Ele olha em volta, imaginando se algum mago de batalha o capturou e o está usando em algum experimento. Ele está pronto para matar aqueles bastardos que tentam trazê-lo de volta, mas então alguém chama pelo jovem mestre. Ricardo entra na tenda, perguntando se ele finalmente acordou. De repente, Ghislaine já está com uma espada no pescoço de Ricardo por trás, dizendo que ele sairá vivo se responder a tudo. Se ele hesitar demais, morrerá sem dizer uma palavra. Ricardo está apavorado e diz, jovem mestre, você está indo longe demais. Você está louco? Ghislaine está confusa. Claramente, esse cara não tem medo nenhum dele. Ricardo o empurra. Pare com isso, jovem mestre. Pelo amor de Deus. Você estava reclamando para ir dormir e agora está agindo assim?
Parece que sua memória está confusa só porque você tirou um cochilo. Antes de dormir, você estava reclamando que queria liderar o grupo no ataque aos orcs. Ghislaine não entende. Como assim eu estava choramingando como uma criança? Do que você está falando? Ricardo simplesmente se agacha, pega a roupa e diz: vamos, vista-se e vamos lá. Há pessoas esperando. O protagonista ainda quer saber onde elas estão. Ricardo passa por perto e diz que estão indo para o território de Perdium. Obviamente, o loiro congela, se vira, o agarra pelo ombro e manda ele repetir. Espera aí, eles vão para o território falido e arruinado de Perdium? Mas quando chegam lá, tudo está intacto. É minúsculo, tipo um punhado de casas e um castelinho. Então, sim, é pobre, mas ele está tentando entender como pode estar assim. Ele viu todo aquele lugar ser reduzido a cinzas. Ricardo aparece. O quê? Teve algum pesadelo horrível? Falando da sua casa como se fosse um lugar em ruínas. Você vai ser expulso se Deus te ouvir. O rosto de Ghislaine se contrai, tentando entender se está sonhando. O que está acontecendo? Mas não parece um sonho. Seu rosto está mais jovem. O território voltou a ser como era antes. A única explicação é que ele voltou o tempo. Ele começa a se lembrar de como, quando criança, odiava aquele lugar e sentia ressentimento por ele. A imaturidade e o sentimento de inferioridade o metiam em todo tipo de encrenca. E quanto mais o tempo passava, mais todos o odiavam. Cansado das críticas e farto de como as coisas funcionavam, ele fugiu de casa. Anos depois, ele se tornou mercenário, sobreviveu a inúmeras batalhas, aprimorou suas habilidades e construiu uma reputação. Mas, depois de tudo isso, quando finalmente decidiu retornar a Perdium, meio que para se desculpar por tudo que havia feito, o lugar estava completamente destruído. Que é isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Ele havia perdido todos que conhecia e sua casa havia desaparecido. Mas agora, a bandeira ainda está de pé. E todos ainda estão aqui. Todas as pessoas que ele só aprendeu a valorizar depois de crescer ainda estão vivas. Ele não consegue acreditar. Ele está rindo, dizendo que tem vontade de cantar de felicidade. Mas ele se acalma. É muito cedo para comemorar. Ricardo disse que eles iam caçar alguns orcs, e se bem se lembra, este é o dia em que vários membros do esquadrão iriam morrer. Porque essa missão começou por causa da Ghislaine. Como ele tinha uma má reputação na cidade, decidiu: vamos caçar uns orcs e provar um pouco do meu nome. Para ser sincero, ele só rastreou 3 orcs. Eles têm 2 metros de altura e são basicamente pura força muscular, o que já é perigoso por si só. Mas quando chegaram lá, encontraram mais de 20, um esquadrão inteiro. Muitas pessoas morreram porque ele acabou assumindo o comando da luta, e obviamente não deveria ter feito isso. Supostamente seria mais fácil, porque os orcs, por mais fortes que fossem, não tinham estratégias claras. Enquanto veste sua armadura, ele pensa: o problema agora é que ainda quero liderar esses caras, mas acho que eles não vão me obedecer porque sou um completo inútil. De repente, uma das torres de vigia voa por cima dele e explode atrás. Um dos soldados grita que os orcs atacaram e já estão muito perto. Como ninguém viu esses monstros de 2 metros chegando? Nem mesmo o protagonista entende. Ele não se lembra deles terem chegado tão rápido em sua vida passada. E parece que o esquadrão está prestes a ser massacrado novamente. Todos estão sendo atingidos, pessoas sendo jogadas para todos os lados, até que alguém de repente grita para todos se posicionarem em formação. É esse pobre coitado que já deveria ter se aposentado, com um bigode branco chamado Soven. Ele organiza tudo, mas então se depara com um orc congela, dizendo que estão perdidos. Eles sofreram uma emboscada e não estavam preparados. Ele já sabe que todos vão morrer, até que alguém atrás dele grita, chamando o comandante. Um orc surge brandindo um machado, mas então, bum, alguém o explode por trás. Ghislaine toca no ombro de Soven, o joga para trás, e quando o golpe vertical desce, o garoto apenas deixa a espada tocar sua mão, dá um passo para o lado, e aquela lâmina de aura corta-o ao meio. Os soldados ficam tipo: que diabos, aquele garoto é louco. O orc nem entende o que aconteceu antes de cair no chão. Ghislaine brande sua espada e diz que vai ser difícil sem mana. Ele deveria ter ido ainda mais para trás. Então ele se aproxima, pergunta se o rapaz é o comandante e manda entregar o comando. Soven não entende, e o garoto diz que quer o direito de comandar. O velho pensa: chega, não posso entregar isso para aquele garoto, ele é um idiota. Ele colocará a vida de todos os soldados em risco, então se levanta e diz: não posso entregar. Ghislaine não entende, mas Soven explica:
Você acha que isso é uma brincadeira? Mesmo sendo o jovem mestre da casa, não posso simplesmente entregar a autoridade que o senhor me deu. Ghislaine fica furiosa, pensando, aquele desgraçado, ele recusou algo que eu sei que também teria recusado, mas não deveria ter feito isso agora. Então outro orc avança contra eles, e desta vez Soven decide bancar o herói. Ele empurra Ghislaine para o lado, dizendo que ele mesmo cuidará disso. Mas Ghislaine não se importa, diz que tudo bem, que não tem escolha. Então ele arremessa sua espada como um bumerangue. Soven o agarra, perguntando se ele a perdeu, porque a espada quase lhe decepou a cabeça, até que houve o impacto. Quando olha, a lâmina está cravada bem no centro da testa do orc. O orc cambaleia, olha em volta e cai. O velho não consegue entender como o garoto acertou o ponto fraco com tanta precisão. Ghislaine continua falando. Soven, esse é o seu nome, certo? Você sabe o que mais importa em uma luta? Os cavaleiros estão em pânico. Os orcs estão gritando e os soldados não saem de trás de seus escudos. Ghislaine explica. Você não pode vencer uma guerra quando todos estão com medo. Eles precisavam de impulso. Ele sai correndo, arranca a espada da cabeça do orc e salta direto para o meio do exército de orcs, passando por cima das tropas. Ele aterrissa na testa do orco mais à frente e crava a lâmina no meio do crânio dele. Soven não consegue processar a informação, enquanto Ghislaine ordena que os orcs o ataquem. Ele pretende matar todos eles, e o garoto está cercado por todos os lados, mas mesmo assim avança. Ele desvia do primeiro ataque, arranca um braço, passa por um deles e desfere 2 golpes no peito de outro. Pedaços de orcs voam por todos os lados e Soven se pergunta se está sonhando. Mesmo para ele, como usuário de mana, seria impossível cortar com tanta facilidade. Então, como esse garoto magricela está conseguindo? Soven percebe que ele está se cansando, mas usa movimentos pequenos para se esquivar e sempre finaliza com 1 ou 2 golpes. Ghislaine se esquiva, gira e decepa outra cabeça com um golpe certeiro. Soven está em choque. É como ver uma espadachim sem mana, o que não faz o menor sentido. Ghislaine continua gritando, perguntando aos orcs se é só isso que eles têm. Ele nem sequer começou a lutar. Eles não merecem a reputação de raça guerreira. Os soldados da retaguarda estão confusos. Espera aí, todos os orcs estão perseguindo o jovem mestre? Alguém pergunta se o garoto está fugindo e começam a chamar por Soven, perguntando o que ele está fazendo. Mas Soven está se perguntando a mesma coisa. Por que Ghislaine se atirou no meio deles, atraindo a atenção de todos e correndo em direção a um penhasco? Então Soven se vira para os guerreiros e ordena que formem uma muralha de escudos. Eles iriam proteger o primogênito do senhor. Os orcs continuam a perseguição, enquanto Ghislaine pensa que, se Soven descobriu o que ele estava fazendo, então ele realmente é um comandante habilidoso. Ghislaine queria batê-los a todos, mas seu corpo exausto não aguentaria. Ao menos ele havia feito o suficiente para que os outros terminassem o serviço. Os orcs que os perseguiam olharam para trás e viram os humanos se aproximando com uma barreira de escudos. Então Ghislaine se atira do penhasco e diz: Perfeito, agora é com vocês. Soven ordena que todos avancem e os soldados empurram as criaturas para trás. Golpes de escudo no peito, lanças, estocadas, e todo o grupo é encurralado na encosta da montanha. Os orcs caem com tudo no chão. Mas onde está aquele garoto? Os soldados gritam pelo jovem mestre. Então lá está ele, pendurado na parede do penhasco com um sorrisinho no rosto. Soven ri baixinho e diz para ele segurar sua mão logo. Mas então o aperto de Ghislaine cede. O menino cai naquele mundo de pesadelo. Tem uma menininha chamando por Ghislaine. Espera, provavelmente é a irmã dele. Ele pergunta a Helene o que é e então as lembranças começam a invadi-lo. Ela chorando, perguntando se a mãe deles tinha ido embora, depois agradecendo a ele, depois perguntando qual era o problema dele, dizendo que ele era o pior. Agarrando-se a esses fragmentos, ele percebe que são todas memórias de Helene. Então, de repente, alguém agarra seu braço. Quando ele olha, é ela, gritando para que eles vão juntos. Ele abre os olhos em seu quarto e vê que pelo menos está vivo. Eles conseguiram mantê-lo neste mundo, mas o que foi aquele sonho? Quando ele se levanta, seu corpo inteiro estala de dor. Ele percebe que é isso que acontece quando você se esforça ao máximo. Mesmo assim, ele está vivo. É isso que importa. Então alguém chama o patrão, e eis que surge o mais forte desta história. Essa empregada é perigosa. Ele já viu vários vídeos dela sendo incrivelmente brutal. Ghislaine imediatamente se anima e chama por Belinda. Ela está reclamando, perguntando se ele se esqueceu de como ela fica preocupada. Ela deveria ter deixado os soldados lidarem com os orcs, mas então o garoto o abraça. Ela é assim, tentando entender o que você está fazendo de tão estranho. O que eu fiz de errado? Mas ele diz que não é nada, que está apenas feliz em vê-la.
Delinda era a tutora particular do menino desde que ele era pequeno. Ela foi a única que permaneceu ao lado dele, mesmo quando ele era um completo idiota. Depois que sua família desapareceu, ela também sumiu, e ele nunca mais a viu. Ele jamais imaginou que a reencontraria dessa forma. Ela está ali parada, um pouco corada, sorrindo, perguntando por que ele está tão feliz se eles se veem todos os dias. De repente, Ghislaine fica séria e tensa. Preciso contar a verdade para Belinda. Ele a puxa para mais perto e diz: escute, algo catastrófico vai acontecer aqui em Terdia. Ela não entende, mas ele diz que é verdade que ele morreu e voltou à vida. Ela responde: eu sei. Você quase morreu para os orcs. Vamos logo arrumar sua cama e parar de se colocar em perigo. Ele tenta se explicar sem ser repreendido, e percebe que ela não acredita em nada do que diz. Então ela cruza os braços e pergunta: o que você ia fazer se machucasse bem na época do festival? Ele não entende, e ela diz: parece que você até se esqueceu, não é? Lady Helena estava esperando pelo festival para poder ir com você. Finalmente, vocês dois teriam a chance de se aproximar. Ele olha para a foto e começa a se lembrar do festival. A única coisa que sabe é que quase nunca conseguiu aproveitá-lo por causa de uma certa experiência traumática. Então ele pergunta quando será o festival, e ela diz que será em uma semana. Ghislaine começa a pensar que esse é exatamente o tempo que falta para o dia que mudará completamente a vida dele. Alguém entra no quarto perguntando se ele está acordado, e o protagonista pensa que essa é a lembrança que mais o assombrava. Ele se lembra da irmã dizendo para ele ir com ela, e então ela entra no quarto e ele sabe que dali a uma semana é a data da morte dela. De repente, ele abraça a irmã também, e Belinda fica confusa de novo. A irmã fica sem jeito, perguntando o que é isso e que tipo de brincadeira ele está fazendo dessa vez. Ghislaine sorri e diz que ele sentiu saudades dela, mas o empurra, mandando aquele esquisito sair de cima dela. Tem algo de errado com o irmão dela. O protagonista fica pensando: ou esse garoto é muito forte ou ele é muito perturbado. Helena se limpa, dizendo que Belinda mandou ela entrar. Mas o que ele está aprontando? Qual é a dele dessa vez? Ele não entende, e ela começa a zombar dele, dizendo que ele é um lixo, que é irritante, que sai dali, que fede. Ele fica atônito. Será que ele disse mesmo isso? Ele vira o rosto, envergonhado, dizendo que realmente era meio lixo, e pede desculpas. Os dois ficam chocados, e Helena diz que deve ser verdade. Um orco o atingiu na cabeça. Ele está prestes a dizer que é um exagero, que derrotou todos os orcs, mas então sente uma dor no peito e cai no chão. Delinda diz que agora tudo faz sentido. Ele passou por tanta coisa que está quase desmaiando. É por isso que ele está agindo assim. Os dois soltaram uma risadinha adorável. Ira apenas observou e sorriu também, pensando que todos estavam exatamente como ele se lembrava. Então, por que no passado ele perdia tanto tempo com coisas estúpidas e sem sentido? A última vez que falou com Helena foi quando se recusou a ir com ela ao festival, inventando uma desculpa qualquer, dizendo que era irritante e inútil. Depois disso, encontraram o corpo dela, uma palavra forte, encontraram a mão dela, e tudo indica que ela foi eliminada junto com seus guarda-costas. Ele aperta o peito, pensando que deveria estar com ela, quando de repente alguém bate a porta querendo entrar. À esquerda está o guarda-costas Jamal, e à direita, Philip. Ambos cumprimentam Helena, e ela lhes diz para ficarem do lado de fora, que não precisam entrar. Dizem que alguns dos criados pediram a Helena para dar uma olhada nas coisas do festival. Ghislaine acha isso estranho. Por que pediriam a Helena? E Belinda diz: bem, ele provavelmente não sabe, mas pedem a ela porque, já que ele é um preguiçoso, alguém tem que resolver os problemas. Ghislaine está confusa. Espera aí. Por que minha irmã tem que cuidar do festival? Será que estamos mesmo com tão pouca gente? Ele começa a perceber que a família está meio sem dinheiro, então diz que também vai ajudar. Helena se vira de novo, assustada, e Delinda diz que tem algo errado. Ele está se oferecendo para alguma coisa. Helena tem certeza de que o orc que acertou sua cabeça devia ser muito forte, mas então a cena muda para a cidade. Todos estão tensos, e alguém grita: ninguém quer trabalhar com você aqui. É Helena empurrando o protagonista, mandando-o embora. Todos se sentem desconfortáveis com a presença dele, que fica por perto causando transtornos. Ele resiste, lembrando-se de que o corpo dela foi encontrado longe do festival. Algo a chamou, algo a atraiu para tão longe, e para descobrir o que era, ele precisava ver o exterior do castelo para se lembrar corretamente. De repente, alguém chama por Ghislaine, e quando ele olha, reconhece o velho Fergus. Fergus diz: meu rapaz, graças a Deus,
eu soube o que aconteceu com os Ox. O protagonista imediatamente manda ele se afastar e parar de falar sobre isso. Helena aparece e diz: ainda bem que você está aqui, leve de volta para o quarto dele. Ele está agindo de forma estranha depois de ter levado uma pancada na cabeça. Fergus diz que está bem, e o protagonista pensa que precisa aprender rapidamente a área ao redor do castelo, então chega disso. Ele pergunta ao velho onde ficam os campos de treinamento perto do castelo e diz que quer ir para lá. Fergus pergunta por quê, e ele responde que obviamente quer treinar. O velho mal podia acreditar, mas lá estavam eles. Ghislaine estava surpreso. O lugar era muito melhor do que ele esperava. Ele caminhava observando as armas, pensando que era perfeito para treinamento. Em toda a sua vida como mercenário, ele nunca tinha visto nada parecido. Fergus explica que mantinham tudo organizado caso ele quisesse usar. Fergus tinha certeza de que tudo o que estava acontecendo com Ghislaine era apenas uma fase. O protagonista não sabia que Fergus tinha feito aquilo em sua vida passada. Ele diz que entende o que aconteceu. Então, dá um tapinha no ombro do velho e diz: você precisa viver uma vida longa. Morrer é horrível. Fergus diz que ele não deveria falar sobre algo que não vivenciou. E o garoto responde: você não sabe? Eu realmente morri e voltei. Fergus manda ele parar com isso, mas então o protagonista o manda embora, porque vai começar o treinamento. Fergus diz que vai esperar lá fora. E o protagonista percebe que, em sua vida passada, tratava todos como inimigos, mas ele estava completamente enganado. De qualquer forma, ele precisa se concentrar no problema que surgirá em uma semana. Naquela época, foi revelado que o responsável pela morte de Helena era o senhor de um território vizinho. Tudo para atacá-los em uma guerra que acabou com a família. Pode-se dizer que a morte de Helena é literalmente o começo de tudo desmoronando, então ele precisa começar a consertar as coisas imediatamente. Primeiro, ele precisa de um corpo melhor. Isso é um problema. Porque corpos levam tempo para se desenvolver e ele não tem tempo. Então, embora seja a prioridade, por enquanto, ele precisa se concentrar em mana, o recurso sobrenatural que permite aos humanos ultrapassar seus limites. Muita gente acha que a parte mais difícil da mana é encontrá-la e concentrá-la, mas ele já conseguia fazer isso mesmo em um campo de batalha caótico. Basta capturar as partículas no ar e concentrá-las em uma espécie de piscina giratória. E para ele, depois de fazer isso milhares de vezes em centenas de batalhas, é extremamente fácil, mas, obviamente, isso por si só não o torna um dos 7 mais fortes do continente. Em um campo de batalha onde lutou, ele encontrou um certo livro e, graças à técnica que aprendeu com ele, conseguiu formar não 1 ou 2, mas 3 círculos de mana. Isso criou uma cadeia de energias conectadas que produziu um poder explosivo, só que está explodindo na cara dele. Ele está lá, ofegante, dizendo que, não importa o que aconteça, tudo tem um limite. Em sua vida passada, após anos de treinamento incontáveis, ele finalmente alcançou 5 núcleos. A desvantagem desse método de mana explosiva é que ele consome sua mana rapidamente. Por isso, ele teve que lutar contra inúmeros cavaleiros, e somente no final da guerra Idun apareceu para um duelo. Ele tem certeza de que, se tivesse sido justo, teria vencido. É claramente uma técnica instável e perigosa, mas agora ele é muito mais jovem, com muito mais tempo para desenvolvê-la, e é a única coisa que ele tem. Ele se levanta pensando: nesta vida, vou arrancar a cabeça de Avun e de todos os bastardos que trabalham com a casa Delphine. Todos que planejaram exterminar sua casa vão morrer. Uma semana depois, no dia do festival, cinto na cabeça, espada em punho, o garoto caminha pela cidade como se fosse o dono do lugar. Helena fica surpresa, dizendo que algo está estranho. Por que ele veio afinal? Ele nunca a escuta e sempre a deixa sozinha. O protagonista diz que sente muito e que de vez em quando precisa aparecer em um festival ou outro. Ela apenas comenta que ele tem agido de forma muito estranha ultimamente, e te ouviu dizer que ele passou a semana inteira treinando. Ele coça a nuca, dizendo que não há nada. O filho mais velho se preparando para ser cavaleiro é algo básico. Ela o cutuca, dizendo que é estranho de novo. Porque foi ele quem disse que não precisava ser cavaleiro, que ele deveria simplesmente se tornar o Lorde ou que o pai deles deveria se aposentar. Mas então ela se afasta sorrindo, dizendo que gosta sim. Finalmente o antigo ele estava de volta. Ghislaine olha ao redor e começa a se concentrar. Algo que ele percebeu na última semana é que pequenas ações também mudam as coisas. Só o fato de ele estar ali já está fazendo Belinda conversar com os 2 cavaleiros e ficar de olho em Ghislaine para que ele não cause problemas. Mesmo que o rumo dos acontecimentos pareça o mesmo agora, o impacto de suas ações mudará cada vez mais os eventos. Então ele precisa ter em mente que o mais importante é aproveitar o que sabe sobre o futuro. Ele tem algo no bolso, pensando que os preparativos estão completos. O festival começa, eles vão comprar pão,
e Helena o arrasta para todo lado. Depois de um tempo, ela diz que este ano está meio chato. Todo ano é a mesma coisa. Nada de novo. Ghislaine fica confusa. Está quase acabando. Então por que nada aconteceu? Será porque ele está ficando ao lado dela? Então alguém pergunta a Helena se ela ouviu falar dos novos acontecimentos por perto. Ela diz que não. E imediatamente começa a andar, segurando a mão dele, dizendo que vai ser divertido. Ghislaine sabe instantaneamente quem eram os dois traidores, Jamal e Philip. Ele memorizou os nomes deles, e agora terá que apagá-los. No capítulo seguinte, Jamal diz: chegamos, Helena. Dê uma olhada, não tem absolutamente nada. Olhando em volta, ela diz: espere, não tem nada aqui. Tem certeza de que está acontecendo alguma coisa neste lugar? Ele, sem jeito, responde: sim, parece que não prepararam nada. Achei que haveria gente aqui. Helena ri, dizendo que ninguém se apresentaria num lugar como este, enquanto Ghislaine apenas observa o local. Como esperado, parece apenas uma rua vazia e comum. Mas é possível ver que as rotas de fuga estão completamente bloqueadas. Eles já haviam preparado tudo. De repente, Helena o agarra e diz: vamos, irmão. Jamal pergunta à senhorita: para onde você vai? Fique aqui, vamos aproveitar. Mas ela responde que não há nada para aproveitar ali. Ela continua puxando o protagonista, e ele pensa que ela é realmente forte. Então, de repente, ela esbarra em Philip, que diz: Helena, que tal esperar um pouco mais? Ela não entende. Os dois a cercam, e ela diz que eles estão agindo de forma estranha. O que está acontecendo com eles hoje? Jamal estala o pescoço e diz: não queríamos te assustar, é só que recebemos um pedido bem razoável. Helena se encolhe e alguém se aproxima. Um homem encapuzado aparece com dois capangas. Um cara chamado Frank diz que os dois fizeram um ótimo trabalho. Jamal se adianta e diz que, claro, eles conhecem a moça, então o nosso acordo termina aqui. Mas Frank pergunta: espere aí, esse não é o filho mais velho dos Paradians? Não me lembro de tê-lo chamado aqui. Jamal diz: eu te entrego ele de graça. Ele foi burro o suficiente para nos seguir e nem sabia que estava caminhando para a própria sepultura. Ghislaine grita para Jamal, perguntando: você nos entregou e achou que ia se safar. Jamal olha para o lado e diz: por que você não se preocupa com você mesma, garota? Tudo o que eu preciso fazer é correr para bem hoje. Todos estão fartos destas terras miseráveis atormentadas por bárbaros. Tenho certeza de que muita gente vai abandonar Terduin comigo. Em um segundo, o protagonista o corta no peito. Todos ficam paralisados. Frank não entende o que acabou de acontecer e eu pensei que seria um corte, mas ele simplesmente o abriu com uma rasteira. Ghislaine diz que eles podem estar cansados de manter o território, mas nunca o venderam. Nesse instante, Philip, que está segurando Helena, chama Jamal de idiota. Como ele morreu pelas mãos de um amador desses? Garoto, a espada voa e ficou alojada bem no meio do crânio dele. O olho dele revira enquanto ele diz que é impossível, e seu corpo cai no chão. Os bandidos estão atônitos. Mas, chefe, você tem certeza de que este é o filho de Perduin? O do outro lado também está confuso, dizendo: ouvi dizer que esse garoto não tinha nenhum treinamento, tem algo estranho aí. Frank diz que, a julgar pela expressão facial, tem certeza de que é ele, mas algo está errado. Mesmo pegando os desprevenidos, ele matou 2 cavaleiros instantaneamente, com ataques que usavam mana. Helena pergunta a Ghislaine o que está acontecendo. Ele não responde. Ele a golpeia no pescoço e a faz desmaiar. Então alguém atrás deles diz: uau, obrigado por fazer o trabalho para nós, filho mais velho. Você é realmente diferente do que as pessoas dizem. Estávamos planejando matar aqueles 2 nós mesmos. Por que você veio aqui escondendo suas habilidades? Ghislaine ergue sua espada, perguntando por que isso importa, enquanto percebe que terá que enfrentar 3 caras. Os 2 das laterais não eram nada, mas o do meio claramente tinha mana insana. Ele teria que acabar com isso rápido. E linhas, meio no estilo Kurapika, estão saindo de sua mão. Ele os rodeia e pergunta: quem fez esse pedido? Frank responde: Den, um morto não precisa saber disso. Precisa. O protagonista diz que sabia que Frank não diria isso facilmente, mas tanto faz, ele já estava com vontade de rasgá-lo ao meio. Um bandido pergunta: então, chefe, devemos cortar a cabeça dele. Frank diz que não. Capturem-no vivo e quebrem todos os seus membros. Ele vai enlouquecer de dor. Uma vez que ele esteja afogado em sofrimento, sua verdadeira forma se revelará de forma magnífica. Os bandidos invadem dizendo que conseguiram,
mas Ghislaine tira uma vela do bolso e a joga entre os dois. Eles não entendem direito, mas a vela explode na cara deles. Na verdade, um deles acaba partido ao meio, porque Ghislaine só usou a vela como distração e perfurou a testa do primeiro. O segundo vem da direita, dizendo que é um truque barato, e desfere um golpe, mas o protagonista se move como se fosse coreografia, bloqueia por trás, passa um braço por baixo, arranca a espada e decepa a cabeça dele. Caramba, o garoto tem estilo quando luta, mas sente algo estranho. Franti veio por trás. Ghislaine bloqueia o ataque com a espada que roubou. O velho não consegue entender como aquele garoto bloqueou um ataque furtivo perfeito daquela posição, e Ghislaine já se virou enquanto Frank ainda está no ar, desferindo um golpe que quase lhe corta o pescoço. O cachimbo de Frank cai. Ele tenta acertar um golpe limpo, e o protagonista consegue usar as duas mãos para conter um único ataque. Frank diz que está surpreso. Se não tivesse usado mana, teria perdido o pescoço. Ghislaine acha que está ferrado. Não esperava que esse cara fosse capaz de usar mana daquele jeito. Frank aperta a espada com força e diz que não faz ideia de como Ghislaine aprendeu esse estilo de esgrima estranho nessa idade. Mas infelizmente, tudo acaba aqui, porque não há a menor chance de ele perder para mana esta semana. Ele mantém a pressão gritando, enquanto Ghislaine sorri por trás das espadas cruzadas. Frank não entende por que o garoto parece tão feliz. Que cara é essa? Ghislaine o empurra para o lado, abaixa-se, se apoia em ambas as espadas e o chuta com força. Meu Deus, deu um jeito nele. Frank ajeita o chapéu e diz, garoto, eu já te disse, como essa mana não vai funcionar. Então ele sente algo estranho e cai de joelhos. Olha para a mão, confuso. O que aconteceu? Aquele ataque nem pareceu doer. De jeito nenhum um chute desses deveria me afetar assim. Ghislaine se aproxima e diz que ele não esperava que houvesse um verdadeiro culpado pela morte da irmã, mas agora ele sabe quem foi, e Frank que se prepare. E com isso, o terceiro núcleo é desbloqueado. Frank pergunta como o corpo de Ghislaine de repente tem tanta mana, mas em um segundo, o protagonista já está bem na frente dele com um ataque duplo. O velho fica chocado. Ele é rápido demais. Eles trocam golpes de verdade. Frank é empurrado para trás. O protagonista acerta outro golpe preciso. Frank bloqueia o golpe, mas é forçado a recuar, sua espada tremendo. Ele está atordoado. Como sua mão está ficando dormente só por bloquear esses golpes? Algo está muito errado. Todos têm um limite natural de mana. Então como a de Ghislaine explodiu de um segundo para o outro, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Então, o golpe de Ghislaine estilhaça a espada de Frank. O braço de Frank se ergue bruscamente, com a outra espada. Ghislaine rasga seu peito e o atravessa. Frank se debate, mas mesmo assim agarra Ghislaine pelo pescoço e o joga contra a parede. Então diz, muito bem, hora de terminar nossa conversa. Ele exige uma resposta. Quem ordenou isso? Frank diz a si mesmo que não vai perder tão facilmente. Uma lâmina cai da manda dele. Ele diz que terá que matar a garota antes de morrer, e tenta arremessá-la, mas de repente, seu braço inteiro trava. Ghislaine o segura com cordas de mana e diz a Frank que eles podem fazer um acordo. Não tente nada. Responda a pergunta e Ghislaine guardará a espada. Frank não consegue entender de onde vieram aquelas cordas de mana. Ghislaine diz que alguém do nível de Frank deveria saber como sair dessa vivo. Mas tudo muda se Ghislaine destruir seu núcleo de mana. De repente, a espada começa a brilhar em círculo, e parece mesmo que a mana de Frank está sendo destruída. Toda a energia que ele havia acumulado começa a vazar. Frank diz que Ghislaine perdeu a cabeça. Se ele deixar a mana sair do controle desse jeito, este lugar todo pode explodir. O garoto responde que isso só acontece com amadores. Ele consegue lidar com isso. O homem mais velho percebe que Ghislaine não está blefando. Ele realmente vai morrer ali. Encarando a morte de frente, ele finalmente grita que foi o Conde Desmond. Desmond ordenou. Ele precisava de um pretexto para começar uma guerra contra os Perdium e exterminar a família. Finalmente, o protagonista obtém a informação que queria. Ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Os Delphini devem ter contatado os Desmond para arquitetar todo esse plano. Ele pergunta se era por isso que Frank queria matar Helena. E quando Frank responde que sim, a lâmina entra de vez. O idiota cospe sangue, exigindo saber o que Ghislaine está fazendo. Ghislaine diz que ele está apenas cumprindo o acordo. Ghislaine diz que ele parece apavorado. Ele não é alguém que mata pessoas. Então, por que Frank está tão assustado quando chega a sua vez? Frank começa a rir e lhe dá uma cabeçada, avisando que nada mudará, mesmo que Ghislaine o mate. O trabalho já está feito. Ninguém dará ouvidos a uma criança como Ghislaine. O território de Perseidon está à beira da guerra. Ghislaine esmaga o rosto de Frank contra a parede e diz que, infelizmente, ele já viu isso acontecer,
porque reencarnou. É por isso que ele pode prometer que desta vez será diferente. Várias fraturas de mana começam a aparecer no peito de Frant, disparando para o céu como fogos de artifício. Meu Deus, o cara simplesmente explodiu. No chão, tudo o que restou foram os corpos de Jamal, Philip e os demais. A boa notícia é que sua irmãzinha está viva. Ghislaine larga a espada, concentra sua aura por um segundo e, no instante seguinte, cospe sangue e desmaia, exausto. Seu corpo estava realmente em frangalhos. Destruir 3 núcleos de mana deveria ser ridiculamente fácil quando ele era um rei mercenário, mas ele não tem tempo para isso. Ele se levanta à força, vai até uma das casas seladas, explode a porta e encontra alguns corpos no chão. Um deles parece ser o filho de algum conde Desgate. Parece que a casa que ia atacá-los também perdeu um filho. Dá para perceber que quem estava por trás disso tudo queria silenciar a todos. E no momento em que os 2 corpos fossem revelados, a guerra começaria. Então a melhor estratégia foi apagar todas as evidências. O lugar pegou fogo. Ele vai embora, dizendo que o plano deles não vai dar certo. O que ele não percebeu foi que alguém os estava observando o tempo todo. No capítulo seguinte, há uma reunião, com um cara no meio e todos se perguntando como aquilo é possível. Eles mandaram seus melhores capangas. Então como é que não conseguiram matar uma garota? Isso era para ser fácil. O encapuzado diz que falharam por causa de Ghislaine e Perdin. Um homem bate da mesa, dizendo que isso é impossível. Ghislaine era o inútil do norte. Que desculpa esfarrapada. Ele está claramente mentindo. Mas o homem encapuzado explica. Ghislaine era completamente diferente de todos os rumores que tinham ouvido. Ele se lembra de que aquela aura pura emanava tanta arrogância, tanta esquiva, tanta capacidade de matar. Ele tenta explicar que o rosto era o mesmo, mas que se tratava de uma pessoa diferente. Mesmo assim, disse-lhes para não se preocuparem. Já tinham alguém a tratar dos assuntos com os Desgardes, pelo que a guerra iria começar. Ele só precisava de mais uma chance, mas a mesa manda ele calar a boca. Quem não consegue extrair informações de uma criança é inútil. Ele falhou numa missão tão estúpida. E ainda pede outra chance? Deveria ser eliminado. Aí alguém diz que isso está ficando barulhento demais. Do trono, alguém pergunta que chance ele quer. O homem encapuzado grita que vai se livrar de Ghislaine e Perdin. O que está no trono pergunta como, e ele responde que criará um duelo natural. Ele tem alguém em mente que lidaria com isso facilmente. Os nobres pedem que ele explique o plano adequadamente desta vez. Ele diz que o nome é Caim Lobdis, famoso por um estilo de esgrima baseado na força bruta, considerado o ápice desse estilo de duelo. Ninguém no norte consegue derrotá-lo, e ele é primo de Ghislaine. Então não será difícil fazer isso acontecer. Todos à mesa ficam em silêncio. Aquele sentado no trono diz que, se ele falhar mais uma vez, não haverá outra chance. O homem encapuzado grita que não os decepcionará. E voltamos ao castelo de Perdin, a sala de treinamento. Fergus entra chamando pelo jovem mestre, quando de repente uma corda de mana surge do nada, agarra o cabo da espada, puxa-a com força e ela cai na mão de Ghislaine. Ghislaine diz, certo, parece que isso vai funcionar. Então ele se surpreende. E aí, Fergus? Tudo bem. Fergus responde, desculpe, não sabia que você estava treinando. Mas como você fez isso, garoto? Ghislaine diz que é exatamente o que parece, uma corda de mana. Em sua vida passada, ele a usava o tempo todo, mas nesta vida teve que destruir seu núcleo de mana só para ter energia suficiente para ativá-la. Mesmo assim, ele finalmente conseguiu gerar pelo menos uma corda, o que já é muito melhor do que nada. Fergus diz que usa mana há muito tempo, mas nunca viu nada parecido. E agora ele pensa, não faz muito tempo, esse garoto não usava mana nem treinava. Então, como ele está tendo ideias como usar mana dessa forma? Ghislaine pergunta o que Fergus quer. Fergus diz que só veio para dizer algo. Ele se curva e agradece a Ghislaine por proteger a jovem. Ghislaine diz que não precisa agradecê-lo por isso. Ele simplesmente fez o que obviamente tinha que ser feito. Mas chega disso. Vamos comer. Alguns dias se passam e o festival é obviamente interrompido após a tentativa de assassinato de Helena. Ela está furiosa, dizendo que todos afirmam que ela está mentindo quando diz que Ghislaine a salvou. Ela diz para ele contar a verdade a todos. Ele diz que não importa, eles não vão acreditar de qualquer maneira. Belinda também está furiosa, dizendo que aqueles pervertidos, Jamal e Philip, merecem morrer. Enquanto isso, o protagonista pensa, ela sobreviveu. Por ora, ele conseguiu impedir a guerra, mas obviamente eles não iriam desistir tão facilmente. E ele sabe que será difícil impedir uma guerra continental sozinho. Ele precisa de poderio militar. Vamos lá, hora de montar um esquadrão. Aí a empregada entra dizendo que é hora de comer.
Enquanto ele pensa que vai ter que se envolver na política para formar um exército, ele percebe que sua refeição se resume a uma torrada e nada mais. Ele pergunta: Ei, Delinda, quando a comida chega? Isso é só o aquecimento. Ela responde: É engraçado. Parece que ele se esqueceu da situação em que estão. De repente, ouve-se uma gritaria do lado de fora, com pessoas exigindo indenização pelo cancelamento do festival. Camponeses, nobres, aqueles meio nobres, os pobres desta cidade, todos reclamando, dizendo que precisam de dinheiro. O protagonista olha para o lado e Delinda diz que sabia que eles agiriam assim. Como a maioria dos comerciantes precisa dos lucros do festival para sobreviver, eles estão perdidos agora que ele foi cancelado. Todos estão gritando que precisam ser indenizados, e o protagonista percebe que a situação é realmente grave. Eles só ficarão mais agressivos se ninguém nos ajudar. Ele olha para Fergus e diz: envie alguns soldados para acalmá-los. Fergus explica que eles não têm soldados. Ele fica chocado e explica que, depois que a base foi destruída pelos orcs, ela teve que ser reconstruída. O problema com o território de Perdium é que ao norte fica a base bárbara e à esquerda, a Floresta dos Monstros. Basicamente, eles estão presos em uma guerra sem fim, sem soldados para lidar com a situação. Tudo virou um caos completo. Então ele puxa Belinda para um canto e diz que precisam conversar um instante. Depois, ele continua: Belinda, você é quem administra meu dinheiro, certo? Vamos usá-lo para acalmar aqueles mercadores. O plano teria sido ótimo até ela dizer que ele não tinha dinheiro nenhum. Ele ficou tipo: como assim? Como ele não tem nada? E ela disse que aparentemente ele tinha esquecido, que costumava gastar dinheiro como se fosse água. E aí o conde cortou a mesada dele. O protagonista pensa: droga, estou sem dinheiro. Espera aí, estou falido mesmo? Então ele decide: certo, concedi, Delinda me empresta o dinheiro. Ela diz que também não tem absolutamente nada. O pobre coitado acaba perto da janela, totalmente deprimido, pensando: sem dinheiro, sem soldados, o que me resta nesta vida? Mesmo conhecendo o futuro, ele não consegue resolver problemas como esse. Então, primeiro ele precisa de dinheiro. Ele precisa de alguma solução. Tem que haver um jeito, certo? Nesse instante, alguém abre a porta chamando pelo jovem mestre. O protagonista pergunta: o que foi, Ricardo? Por que tanta pressa? E Ricardo grita que eles têm um grande problema. O jovem mestre Kane quer falar com ele. A cena corta para um dos soldados sendo brutalmente espancado. Ele leva outro soco no rosto, estende a mão e é atingido no peito. Espere, quem está apanhando desse jeito? É o Sovin, aquele general do começo, sendo massacrado. Ele cai no chão e, com o protagonista por perto, chama pelo jovem mestre. Ghislaine olha para baixo e alguém diz que ele finalmente chegou. E nossa, parece um personagem de One Piece de 6 metros de altura com a camisa aberta. Mas aí você olha para o rosto dele e é uma cara super nerd. Só que calmaria porque ele tem aquela orelha de couve-flor igual a um mutador de MMA. Então ele é perigoso. Ghislaine grita e ele acha que se lembra daquele rosto. Um rosto tão estranho, difícil de esquecer. É como se alguém tivesse colocado a cabeça de uma criança com problemas no corpo de um gigante musculoso. Ele é o herdeiro do condado de Mogés, aquele com quem eles têm uma aliança, Kane Mogés. Naquela época, ele era o único amigo que Ghislaine tinha, mas também um inimigo. Sovin está em péssimo estado, com um buraco enorme no peito. Ghislaine pergunta a Ricardo o que aconteceu. Ricardo explica que ouviram dizer que havia problemas na taverna e foram verificar. Eles encontraram Kane e seu criado lá e começaram a conversar. Kane queria saber se o que as pessoas diziam sobre Ghislaine era verdade. Sovin contou toda a história, mas então Kane de repente agarrou sua cabeça e mandou o maldito inseto parar de mentir. E foi assim que acabou. Aí o Kane diz que se você vai contar uma história, é melhor contar toda a verdade. O Sovin estava mentindo, dizendo que o Ghislaine matou um monte de orcs, defendeu a irmã dele, matou um cavaleiro, como se isso fosse possível. Então Kane teve que espancá-lo para fazê-lo parar de mentir. Ele se aproxima do protagonista e diz que se aquele cara não tivesse mentido, nada disso teria acontecido. Ghislaine se lembra de como aquele desgraçado sempre o tratava como se fosse um subordinado. Sempre que Kane visitava Perdium, causava problemas, e ninguém podia fazer muita coisa, porque Ghislaine sempre acabava obedecendo a ele. Nessa cidade, todos temiam Kane, ao contrário de Ghislaine, que tinha um complexo de inferioridade. O jeito arrogante de Kane só fazia as pessoas dizerem que ele tinha a confiança que um verdadeiro herdeiro deveria ter, e isso só aumentava as críticas a Ghislaine. Ghislaine está rindo sozinho ao pensar nisso. Kane está olhando fixamente,
pensando, que lixo. Normalmente ele já teria vindo para cima de mim depois de uma provocação dessas. A cena retrocede para o momento anterior na casa de Kanye em Lhasa, onde ele pergunta sobre o que se trata essa conversa a respeito de ele matar Ghislaine. O homem encapuzado apenas diz que, se ele tiver sucesso nessa missão, o estimado dará total apoio à família Lodge. Kanye responde que não é difícil matar um garoto como ele, mas Ghislaine é o herdeiro daquelas terras. Como vou me livrar de alguém assim? O homem encapuzado diz que eles podem provocar um duelo e fazer parecer um simples acidente. As pessoas vão acreditar que foi apenas uma disputa entre herdeiros. O homem encapuzado irá com Kanye até a cidade e garantirá que ele não precise se preocupar com nada. Foi uma grande oportunidade para Kanye. Ele diz que jamais imaginou que teria que matar seu próprio primo, Ghislaine. É uma pena, mas pergunta se eles vão embora agora. Mas Kanye não é burro. Será que estão tentando matar Ghislaine por causa daquela coisa dele ter mudado tanto? Se for esse o caso, de repente ele olha para o protagonista e diz: Ei, o que você está fazendo? Por que está aí parado? Quando eu apareço, você sabe que tem que trazer o que foi preparado. O protagonista não entende e pergunta: Preparado o quê? Kanye responde: Ouvi dizer que o festival foi interrompido. Deveríamos aproveitar o clima e tornar as coisas mais agradáveis e descontraídas. Ou você já se esqueceu? Ghislaine parou para pensar e pergunta: Você está falando sério? E então ele se lembra. Toda vez que esse cara vinha, Ghislaine levava mulheres e bebida para ele. Como Ghislaine não queria apanhar, obviamente obedecia, e foi por causa desse desgraçado que acabou perdendo muito dinheiro. Exatamente o que Belinda mencionou, que Cláudio cortou a mesada dele porque ele estava gastando dinheiro como um idiota. Então Ghislaine pensa e diz que aquilo que ele tanto queria acabou de aparecer, uma fonte de dinheiro. Kanye grita de novo: Ei, Ghislaine, você se lembra agora? Traga logo, não vê que estou esperando? Mas o protagonista responde: Sim, eu vou conseguir. Mas antes disso, que tal você me pagar o que me deve? O homem encapuzado fica chocado. Kanye pergunta do que ele está falando. Ghislaine estende a mão e diz: Sabe, toda vez que você vem aqui, sou eu quem paga tudo. Então, por tudo que eu já paguei, você está me dando 1000 moedas de ouro mais juros. Kanye não leva a sério e diz: Você está louca? 1000? Você nem gastou 100. Além disso, é tudo de graça porque somos amigos, certo? Esse é o preço da amizade. Mas o protagonista, claramente tentando criar confusão, diz que não somos amigos. Você vem tentando me pisar a tentos, então pague antes que eu te dê uma surra. Preciso de dinheiro. O bar inteiro congela. Todos olhando. Ricardo está tentando entender o que o jovem mestre pensa que está fazendo. Então Kanye se levanta e diz: Ghislaine está ficando bem ousado, hein? Só porque Kanye pegou o LED com ele está agindo assim. Aquele boato falso sobre ele ter espancado um cavaleiro subiu à cabeça dele. Ele precisa se lembrar de que não passa de um parasita que se alimenta desta cidade. Não é à toa que o chamam de canalha do norte. Kanye tenta acordá-lo com um soco, mas Ghislaine calmamente se esquiva. Ricardo e o homem encapuzado não entendem. Kanye tenta um golpe de costas, mas o protagonista se esquiva, passa por baixo e acerta um soco certeiro nas costelas de Kanye. Kanye se encolhe e o protagonista parte para cima com um soco no rosto. Não deveria ser tão fácil. Kanye bloqueia, mas, honestamente, ainda parece fácil, porque mesmo bloqueando, ele se ajoelha imediatamente. O homem encapuzado pergunta se a jovem está bem. Ghislaine responde: Levante-se. Eu sei que você bloqueou a passagem, então por que está agindo assim? É uma armadilha. O homem encapuzado ordena que a perigosa Ghislaine se afaste. O que ele pensa que está fazendo? Todos no bar estão confusos. Espera aí. O Ghislaine bateu no Kanye? Como isso é possível? O protagonista olha para o lado e pensa: Entendi. Então é assim que você quer jogar. Ótimo. Kanye pergunta ao amigo: Gostou da atuação dele? O outro responde que foi excelente. Ele já tem todas as testemunhas necessárias. É o suficiente para justificar um duelo. Kanye coloca a mão dentro do paletó, pensando que é a oportunidade perfeita para conquistar apoiadores fervorosos. Ele precisa causar uma boa impressão. E é uma vitória dupla, porque ele também vai esmagar a decadente casa Perde 1. Ele tira a luva e diz que aquele maldito Ghislaine está manchando sua honra como cavaleiro. Então, ele o desafia para um duelo para resolver a questão, mas leva um soco na cara. O protagonista tira a luva de Kanye nele e diz que é ele quem está desafiando Kanye. Kanye invadiu suas terras para insultar o herdeiro diante do povo de Perde 1 e chegou a atacar um de seus cavaleiros, manchando sua nobreza. É melhor ele não pensar que sairá impune depois de tudo isso. Kanye está atônito, pois é ele quem está sendo desafiado. Ele limpa a boca e diz:
Eu sabia que você era estúpido, mas não estúpido o suficiente para cavar a própria cova. Tudo bem, aceito o seu duelo, só não se arrependa quando morrer. Então o protagonista liga para Ricardo e pede que ele reúna todos os mercadores que estavam protestando em frente ao castelo. Diga a todos que é hora de ganhar muito dinheiro. O capítulo seguinte conta que, como o festival foi cancelado, muitas pessoas de outras cidades estavam na cidade. E como trouxeram dinheiro para gastar, mas não tiveram a oportunidade, surgiu a ocasião perfeita. Ghislaine sabe que este é o momento de acalmar a todos. E agora eles estão na arena. Todo mundo está gritando que é inacreditável. Vão assistir a um duelo entre Mestre Kane e Ghislaine. As pessoas estão dizendo umas às outras para apostarem em Mestre Kane, afirmando que aquele moleque desgraçado finalmente vai receber o que merece. Graças ao duelo, a cidade fica animada e os comerciantes começam a vender. Então o gordo anuncia que as apostas vão começar. Obviamente, todos estão apostando em Kane. A espada de Kane bate no chão, e ele pergunta a Ghislaine o que diabos está acontecendo, transformando um duelo sagrado em uma feira de negócios. Por causa disso, Ghislaine precisa saber que a espada de Kane não vai parar, mesmo quando ela implorar por perdão. Mas o protagonista não é ingênuo. Ele sabe que era isso que Kane queria. Ele diz: bem, todos estão reunidos, então vamos começar. Mas o homem encapuzado diz que é difícil prosseguir com as apostas. Todos parecem confusos, e o apostador explica que ninguém apostou sequer uma moeda em Ghislaine. Puxa, eles realmente não acreditam nele. O protagonista olha em volta e todos dizem: vamos lá, o resultado é óbvio. Como ele vai derrotar o Kane? Ele não tem a menor chance. E Kane está lá rindo. Então, Ghislaine, o grande mercado de apostas que você criou está te ignorando. O apostador diz que talvez possa mudar a aposta para quanto tempo Ghislaine vai aguentar, até que de repente alguém bate com uma sacola na mesa. É Soven dizendo que está apostando tudo em Ghislaine. Então, uma aposta ainda maior cai por cima. Helena e Delinda dizem que sim, tudo no irmão dela. Eles olham para o lado e a protagonista fica surpresa. As pessoas pensam que Helena perdeu a cabeça e está prestes a desperdiçar o dinheiro da família. Mas ela apenas diz ao apostador para dizer se é suficiente ou não. Ele diz que sim, já chega. Agora as apostas podem começar. O homem encapuzado lança um olhar estranho para Belinda, enquanto Kane diz que estão fazendo esperar sem motivo. E finalmente, chegou a hora do duelo começar. Ghislaine diz: Kane, você sabe que sou mais velha que você, então não faz sentido eu tomar a iniciativa, certo? Ele desembainha a espada, emana aquela aura imponente e desafia Kane para o ataque. Kane não reage. Ele se agacha e diz que é tarde demais para tentar bancar o mais velho. Então, de repente, ele salta, brande sua espada e acerta um golpe certeiro no protagonista, que consegue bloquear. Kane diz: agora é tarde demais. Se ele estava se contendo antes, agora mostrará sua verdadeira velocidade. Então ele usa uma empunhadura totalmente inusitada, segurando o cabo, mas golpeando com a bainha, atingindo Ghislaine e o derrubando para trás. Kane parte para cima para esmagá-lo, mas Ghislaine se esquiva e escapa pelo outro lado. Kane aproveita a oportunidade e tenta chutá-lo, mas o protagonista escapa novamente. Todos da arena dizem, como era de se esperar do mestre Kane, que Ghislaine não tem a menor chance. Kane está sorrindo, enquanto o protagonista pensa: olha só esse cara. Belinda está dizendo às jovens que elas precisam parar. Enquanto isso, o homem mascarado pensa que já acabou. Não importa quem seja o oponente, uma vez que você enfrenta Kane, está perdido. Você está amaldiçoado. Ele aplica pressão com aquela força absurda e todos ficam desanimados ao perceberem que não há como contra-atacar. Depois de algumas esquivas, todos os oponentes se cansam e é aí que Kane encontra uma brecha e encerra a luta. Ele sempre vence assim, e lá está o protagonista desviando de tudo. Kane diz que Ghislaine continua astuto como sempre, mas que realmente melhorou. Então, Kane executa um movimento vistoso, gira a espada, muda a empunhadura e desfere um golpe certeiro no protagonista. Ghislaine consegue proteger o ombro, mas Kane mantém a lâmina atrás de si para enganchá-lo, puxa-o para perto e o arremessa para cima. Todos da arena olham para o céu e o homem mascarado diz que acabou para o garoto. O protagonista está caindo e diz que já chega. Kane passou dos limites. Num instante, ele está bem na frente de Kane e o ultrapassa, acertando outro golpe nas costelas. Kane não faz ideia do que está acontecendo e o mascarado se pergunta como ele se recuperou tão rápido. Ghislaine está parado ali, dizendo que a esgrima de Kane é ridícula. Ele provavelmente só vence porque as pessoas ficam com medo quando ele demonstra a pouca força que tem. Mas tudo bem.
bem, Ghislaine ia ajudá-lo a abrir os olhos hoje. Kanye avança novamente, dando tudo de si, querendo saber como Ghislaine planeja fazer isso. No instante em que Kanye desfere o golpe, o protagonista dá um pequeno passo para o lado e chuta o cabo da espada. Em seguida, gira, passando pelas costas de Kanye como um peão e cortando seu braço. Kanye tenta erguer a espada após errar o golpe, mas o protagonista se joga sobre ela, pisa no cabo e o desarma. É aquele combo clássico: golpe, 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 e depois sangramento. A arena inteira está atordoada. Kanye está caído e nem consegue reagir. Ninguém entende como Ghislaine melhorou tanto, e se ele realmente está prestes a vencer o duelo. Delinda está chocada, e Helena diz que não estava mentindo. Soven sorri de canto e o homem encapuzado não consegue acreditar. Então Kanye percebe que todos os cortes foram superficiais, o que significa que Ghislaine poderia ter o esfaqueado muito pior, então ele fez isso de propósito. Mas como esse garoto de repente atingiu esse nível de habilidade com a espada? Kanye olha para cima e vê Ghislaine parado ali, emanando uma aura de perigo. Então Ghislaine faz algo terrível. Ele joga a espada fora e diz que a diferença de habilidade entre eles é muito grande, que isso nem seria divertido. Então, de agora em diante, ele lutará contra Kanye desarmado. Kanye começa a gritar, mas Ghislaine manda ele se acalmar e encarar isso como uma oportunidade para aprender com os punhos. Kanye se levanta, perguntando o que aquilo significa. Ghislaine diz que eles nem se comparam em esgrima, então Kanye deveria ter pelo menos alguma vantagem. Que tal uma luta de boxe, onde Kanye teria vantagem? Se Kanye aceitar, Ghislaine aposta mais 2.000 moedas de ouro que ele ainda vence. Os comerciantes não entendem. Nada disso faz sentido. Kanye é muito maior. O cara encapuzado que estava com medo começou a rir, dizendo: graças a Deus esse garoto era um idiota. Ele realmente desafiou o Kanye desse jeito. Tivemos sorte. Então o mercador grita que qualquer um que queira dominar Ghislaine ou Kanye pode fazê-lo. A reação é a mesma. Todos dizem que a esgrima de Ghislaine melhorou muito, mas esta é uma luta sem espadas. Não tem a menor chance dele vencer o Kanye. Mesmo assim, algumas pessoas na plateia dizem que vão apostar no garoto dessa vez. Kanye começa a se levantar e diz que estão fazendo ele rir. Ele pega sua espada e diz que se Ghislaine quer lutar sem arma, tudo bem, mas Kanye usará esta espada e o cortará ao meio. Eles estão frente a frente. Delinda grita para o protagonista ter cuidado. Kanye tenta um golpe, mas o garoto diz que Kanye realmente vai aprender a lição. Ele se esquiva novamente, passando por baixo da lâmina. Kanye tenta virar o golpe, mas o garoto é rápido nos pés, dá um passo para a direita e acerta um soco nas costelas de Kanye. Antes que Kanye consiga desembainhar a espada, o garoto acerta um gancho no queixo por baixo do braço de Kanye. A cabeça de Kanye vira para trás, ele cambaleia e cai de joelhos. O protagonista está ali, aumentando a pressão novamente, e Kanye não consegue entender como uma criança está lutando assim. A multidão começa a dizer que a coisa está ficando tensa, e talvez o mestre Ghislaine realmente tenha uma chance. E o protagonista diz: vamos lá, Kanye, levanta, eu nem comecei ainda. Kanye mal consegue cerrar os dentes. Ele está praticamente mordendo a própria boca de tanta fúria, e avança contra o protagonista novamente. Desta vez, o garoto se move para a direita, se aproxima, passa um braço por cima, o outro por trás, torce todo o antebraço e acerta uma joelhada nas costelas de Kanye. Enquanto apanha, Kanye pensa que precisa matar aquele garoto para garantir o futuro da família Lodges, mas seus pensamentos são interrompidos por uma sequência de socos no rosto, repetidamente. Quantos socos serão esses? A surra continua por tanto tempo que Kanye acaba completamente arrasado, como se tivesse sido atacado por 15.000 abelhas. Então o protagonista o agarra pelos cabelos e diz que sente pena do pai de Kanye. O Conde Lodges, pai de Kanye, ajudou o pai de Ghislaine quando eles eram amigos, mas seu filho não era muito inteligente. Vemos um flashback de anos atrás, alguém perguntando sobre o que é isso de enviar mais apoio aos Pedrães. O Império já estava em dificuldades. Eles deveriam simplesmente deixar essas pessoas falirem. O Conde está saindo, e alguém pergunta por que ele vai ajudar os Pedrães novamente se acabou de voltar. Kanye observa de longe, chama o pai e diz para ele não ir. Todos insistem para que ele pare. Por que ele continua ajudando os Pedrães? O pai olha para trás e diz que é simplesmente porque eles eram amigos, e que Kanye não precisa de nenhum outro motivo. Com a cabeça completamente ensanguentada, Kanye se lembra do que seu pai disse. Ele se prepara para outro golpe, mas Ghislaine diz: muito bem, você já aprendeu o suficiente, levante-se. Ele até estende a mão para ajudá-lo, mas Kanye abaixa a cabeça e diz que se rende. Acabou.
A multidão não consegue acreditar, e o homem encapuzado percebe que o plano falhou. É uma mistura de pessoas que apostaram na vitória de Ghislaine comemorando e pessoas que apostaram contra ele, todas com semblantes devastados. Helena está comemorando, e então o cara encapuzado corre até Kanye, exigindo saber como ele pode admitir a derrota por uma desvantagem tão pequena. Kanye se levanta e manda ele embora. Isso acabou, mas o homem encapuzado está furioso. Tudo está dando errado por causa desse garoto. Nesse instante, Ghislaine o chama. O garoto responde que só fez o necessário. Ghislaine olha para ele e de repente grita que o homem se ofereceu para pagar as bebidas. O sujeito encapuzado fica confuso, mas todos começam a agradecê-lo, dizendo que será perfeito para um banquete. Ele tenta protestar, dizendo que não vai pagar nada, mas Ghislaine coloca a mão no ombro dele e diz que esse é o preço por perder o duelo, e que não será descontado de suas dívidas. Ela aperta. O homem cai no chão, e Ghislaine diz que acrescentará mais 1000 peças de ouro. E se ele tentar fugir da cidade, deve entender o que vai acontecer. O rapaz simplesmente obedece e diz que entende. Ghislaine se afasta. No dia seguinte, no quarto de Ghislaine, ele abre o baú. Está repleto de moedas de ouro. Ele fica impressionado. Com isso, ele poderia contratar um grupo inteiro de mercenários, mas ele é um empreendedor. Ele sabe que não se ganha dinheiro se for preciso investir muito tempo na tarefa. Ele tem uma ideia de negócio importante que precisa colocar em prática em breve. Enquanto isso, Belinda e Helena o encaram. Ele se vira e pergunta o que é aquilo. Agora elas querem o dinheiro dele. Helena diz: "Nossa, irmãozão, você tem tanto dinheiro. A gente vai gastar tudo isso." Ele pergunta: "Você quer dinheiro?" Ela responde: "Não, nunca. Só estou curiosa." Belinda diz que é óbvio para que ele vai usar o dinheiro. O aniversário de Amélia está chegando, e ele precisa impressioná-la com algo caro. É fácil entender o plano dele. Ele não diz nada, e Helena diz que ele está indo longe demais só por causa da noiva. Ele fica confuso. Noiva? Desde quando? Ele se vira e pede que expliquem. Belinda diz que ele está envergonhado, mas todos sabem que ele está apenas fingindo que esqueceu. Helena diz para ela parar de fingir. Todos sabem que é Amélia, a filha do conde da família Highfalls, e isso não é um bom sinal. Ele paralisa. Lembra-se de alguém dizendo que tinha que ser aquela mulher, a mais nobre das nobres, admirada por sua bondade, por suas ações que transcendem as classes sociais. Mas ela que liderará uma rebelião e ficará conhecida como a Bruxa do Norte. E junto com o Duque Delfim, o traidor, ela cantará o hino da queda do padre. Basicamente, ela é uma grande traidora. Ela é parte do que leva a família dele à ruína. Ele pergunta a Belinda quando seu pai voltará, e ela diz que talvez em uma semana. Ele pensa que esse tempo pode ser suficiente. Então, ele diz que vai visitar Sardusto Highfall. Belinda acha estranho que ainda não seja aniversário da moça. Por que ir tão de repente? Ele diz que precisa juntar mais um pouco de dinheiro. A cena corta para uma garota agachada que surge do nada, coloca um sapatinho no chão e chama por alguém. Por que ela tem uma aranha no queixo? Ela está na frente de uma garota pobre na cidade, chamando por Lady Amélia. Por que tem uma aranha andando no queixo dela? Ela está simplesmente pendurada ali. E ela está agindo como uma nobre super gentil, dizendo que se alguém tem que andar descalça nesta cidade, deveria ser ela. Ela imediatamente ordena aos soldados que deem comida e abrigo a todos. Eles começam a trabalhar e todos agradecem à mulher com a aranha no queixo. Mais tarde, ela está no jardim e alguém está lavando seus pés. Ela é uma figura estranha. É a guarda-costas dela, Burnett. Amélia diz que o pai dela sempre exige obediência absoluta das pessoas, então ela não é muito amável. Claro que não. Ela tem uma aranha no queixo e você achava que ela era simpática. Ela diz que é estúpido usar a força para controlar as massas. É muito melhor mantê-los alimentados e aquecidos. Burnett diz que sim, o coração de todos pertence a ela. Isso certamente seria uma grande vantagem na disputa pela sucessão. Ela olha para baixo e pressiona o pé contra o rosto dele. Então esse é o pagamento dele. Ela manda que ele explique o que aconteceu no duelo contra o mestre espadachim do norte. Com o pé dela em seu rosto, ele se desculpa e diz que não podia chamar muita atenção. Se ele ganhasse, as pessoas poderiam começar a observá-la. Ele tira o pé dela do rosto, diz que ainda não é hora de ela se revelar e a beija, dizendo que sua espada pertence a ela. Para alguém se submeter a isso, você já sabe o que ele é. A vida dele acabou. A senhora Aranha pergunta como pode criá-lo daquele jeito. Ele não pode ser fraco. Então ela pergunta sobre a guilda dos mercadores. Ele diz para ela não se preocupar. Eles estão comprando todos os materiais para reconstruir um lugar que foi destruído na região de Perdium.
Além disso, eles têm recolhido tudo que os Paedrins não pagaram e contratado todos os cavaleiros que deixam aquele território. Como os Paedrins estão falindo, eles podem comprar excelentes soldados por um preço muito baixo. Emília diz: perfeito, eles devem manter a identidade falsa de mercadores até estarem prontos para atacar. Eles estão comprando os homens do protagonista para atacá-los. Nesse momento, um mordomo aparece. Burnett se levanta. O mordomo diz que é uma mensagem rápida. Ghislaine Paedrin está no portão, dizendo que veio para tratar de algo. Emília pergunta o que aquele desgraçado quer. O mordomo diz que Ghislaine mencionou que ele quer conversar sobre a guilda dos mercadores. O plano deles é descoberto. A cena muda para a sala de recepção. Emília está sentada em uma cadeira, de frente para ele. Ghislaine entra com aquela capa, impecável, se portando como se fosse o dono do lugar. Ele diz: oi, Emília, tudo bem? Ela responde que ele é extremamente grosseiro por entrar assim, sem se apresentar. Ele se esqueceu das boas maneiras e da etiqueta. Ele ignora e diz: seu aniversário está chegando, não é? Por isso trouxe um presente antecipado. Ele coloca uma flor na mesa e diz: encontrei isso. Tem um cheiro maravilhoso. A partir de agora, vou comprar mais dessas flores. Qual era o nome da guilda mesmo? Ah, sim, a Guilda dos Mercadores do Outono. Ela imediatamente percebe que ele sabe de algo e se levanta, dizendo que não faz ideia do que ele está falando. Obrigada pelo presente, agora vá, adeus. Mas ele olha para ela e diz: sente-se. Ela sente a pressão. Antes, esse garoto tremia só de falar com ela. Agora ele está agindo assim? Ele olha para a xícara de chá e diz: vou ser direto, quero dinheiro. Então me dê 10.000. Ela se vira e diz: você está louco? Por que está pedindo dinheiro ao seu noivo de repente? De onde você acha que eu vou tirar? Do testamento do seu pai. Ghislaine responde que não tem nada a ver com o pai dele. Ela vai dar o dinheiro a ele. Além disso, ele sabe que ela não está exatamente ansiosa por esse casamento. Obviamente, aquele chá devia estar envenenado. E ele diz que talvez ela queira se casar com aquele cavaleiro lá fora. Isso poderia acontecer se, por exemplo, ela assumisse o poder, já que está secretamente se fortalecendo para competir na sucessão ao trono do rei Faldo. Nesse momento, seu gato solta um grito, pula na frente dela, e ela chama Ghislaine e diz para ele parar com essas piadas. Não é esse tipo de coisa que se diz. O protagonista, no entanto, diz a ela para não se preocupar. Ele é bom em guardar segredos. Claro, isso só é possível se ele não sair de mãos vazias. Ela diz que tudo bem então e chama Barnav. Ele entra na sala e cumprimenta Ghislaine, dizendo que faz muito tempo que não se veem. O protagonista sabe perfeitamente que esse é o cara que está sempre ao lado de Emília. Mesmo naquela época, ele já possuía as habilidades necessárias para enfrentar o mestre espadachim do norte. Ele se vira para Emília e diz: se eu morrer aqui, você sabe que isso vai iniciar uma guerra territorial. Acho que você não está preparada para isso. Ela responde que a história não será essa. Infelizmente, ele invadiu o castelo com a intenção de causar problemas e acabou sendo morto acidentalmente pelos guarda-costas. É isso que o mundo vai ouvir, então matem-no. Barnav começa a desembainhar a espada, dizendo que é uma ordem dela. E Ghislaine pensa: ótimo, se Ero está indo tão longe, ele terá que levar isso a sério. Vamos lá, duelo. Ghislaine está preparando sua espada, e Barnav o encara fixamente. Seus olhares se cruzam, mas de repente uma sombra surge atrás dele. Outra assassina entra em cena para apunhalá-lo pelas costas. Mas aí, meu Deus! O protagonista dá uma cambalhota, vira a cadeira junto com o cara e acerta um chute direto no estômago dele, mandando-o voando contra a janela. Imediatamente, Barnav parece confuso. Ghislaine ri e diz que enviar um assassino demonstra o quão terrível é a hospitalidade deles. Então, ele é quem ataca. Tenta golpear pela lateral, mas Barnav concede bloquear. Ghislaine pergunta onde foram parar os bons modos de todos, e Barnav se desculpa, dizendo que foi Ghislaine quem agiu com grosseria primeiro. Alguém que invade a casa de uma jovem assim não merece viver. Então Barnav usa a mesma sequência de movimentos que o protagonista. Ele estende o braço para pegar a espada por baixo e tenta um golpe, mas Ghislaine solta uma das mãos da espada, gira o torso dele com a outra, rola para o lado, chuta a mão de Barnav, chuta por baixo do braço dele e recua. O Barnav não conseguia acreditar. Pelo que ouvirá, Ghislaine era considerado um arrogante e incompetente, mas ele estava longe de ser uma iniciante qualquer. A noiva estava lá gritando: meu Deus, Barnav, o que você está fazendo? Acabe logo com esse garoto. Ele pensa: não vai ser tão fácil. Mas ela ordena que ele se apresse e traga a cabeça daquele desgraçado. Ele jurou ser a espada dela, então é melhor obedecer. Ele fica sério, aperta o cabo da espada com mais força e diz:
Tudo bem, não vou decepcionar. Era hora de levar isso a sério. O protagonista diz que é engraçado ver um cavaleiro de escolta ameaçando dessa forma. O Barnard responde que está ali para obedecê-la, não importa o que pense. Então temos essa perspectiva da espada do protagonista. Nunca vi uma cena assim. E no segundo seguinte, Barnard já está bem na frente dele, pronto para atacar. Até o protagonista fica surpreso. Ele precisa se esquivar para o lado, mas mesmo assim acaba com um pequeno corte no rosto. Ele está atônito. Esse cara é muito mais rápido do que eu esperava. Aí vira uma troca de golpes. Limpa e suja ao mesmo tempo. Bloqueio aqui, bloqueio atrás, choque no meio. A Mary está tentando entender como essa maldita Ghislaine, conhecida por ser uma encrenqueira, pode estar lutando com Barnard desse jeito. Mesmo assim, ela está confiante. Barnard parte para outro golpe, mas a protagonista bloqueia com o cabo da espada e avança, desarmando-o por um instante. Parece que ele está prestes a perfurar o braço dele, mas Barnard usa novamente a mesma técnica de imobilização com a espada. Ghislaine dá um passo para o lado, soltando uma das mãos, e diz que parece que ele só tem um truque. Parece que Ghislaine vai chutar Barnard pelas costas, mas é ele quem se surpreende. Barnard estende o braço para baixo, deixando o meio exposto, avisando de que não funcionará duas vezes e atira Ghislaine no chão. Ghislaine está ferido e ofegante, mas Barnard não para. Ele tenta apunhalar novamente, mas agora Ghislaine usa o pé para golpear o cabo da espada e escapar do alcance. Ele rola para trás e finalmente consegue escapar. É aí que ele percebe que o desgraçado está usando mana. Barnard diz: "Ei, Ghislaine, você não é nada parecido com o que dizem por aí." Como dizem? Você só conhece alguém depois de lutar com essa pessoa. Sua esgrima é muito estranha, como se você tivesse muita experiência em combate. Esse não é o estilo de um nobre que aprende tudo de forma organizada e sistemática. Você estava lutando contra bárbaros ou algo assim. Ele termina jogando a espada para trás e dizendo que é uma pena que essa técnica caótica de campo de batalha não funcione aqui. Seu fim chegou.